Finalmente, pessoal, consegui assistir esse filme para trazer uma análise para vocês. Esse filme foi dirigido pelo diretor francês Jacques Audiard e recebeu 3 indicações ao Oscar de 2025, que vão desde a categoria de melhor filme até melhor atriz, sendo que a atriz principal é a primeira mulher trans a ser indicada na categoria de melhor atriz. O filme foi ambientado no México e começa com a história da Rita, que era interpretada pela Zoe Saldana, que é uma advogada frustrada por trabalhar em uma firma corrupta. Um dia ela vai receber um telefonema estranho oferecendo uma oferta de trabalho milionária. Ela acaba descobrindo que era uma Anitas, que é interpretada pela Carla Sofia Gascon, que era um cruel líder do narcotráfico mexicano que contrata a Rita para realizar o maior desejo da sua vida. A Rita tinha o trabalho de arrumar um médico que concordasse em fazer uma cirurgia de afirmação de gênero em Manitas e providenciar todos os documentos para que ele assumisse uma nova identidade, deixando o tráfico para o passado. O Manitas também era casado com a Jessie, que é interpretada pela Selena Gomez, e eles tinham 2 filhos pequenos. E a Rita teve que levar eles para a Suíça sob o pretexto dessa falsa morte do marido. 4 anos depois, a Rita vai encontrar a Emília Pérez em Londres e vai descobrir que essa era a nova identidade do personagem Manitas. E ela novamente vai pedir a sua ajuda, mas dessa vez era para levar seus filhos de volta para o México, onde ela iria se passar pela prima de Manitas. E a partir desse retorno da família para o México, a Emília Pérez vai se envolver em uma jornada de redenção pelos crimes cometidos e ela vai criar uma ONG para ajudar as famílias a encontrar os desaparecidos dos crimes do narcotráfico. O principal diferencial desse filme é o fato de ele ser um musical. Então, enquanto tem toda essa trama que eu falei pra vocês, os personagens vão cantar durante praticamente todo o filme, a parte musical ela não faz parte da história em si, mas são diálogos internos, conflitos emocionais, como se fosse uma batalha de pensamentos. E como a parte da música é apenas no pensamento do personagem, não vai ter aquele ritmo animado, tipo um Wicked ou um High School Musical da vida. E apesar dele ter sido muito aclamado pela crítica do Oscar, ter recebido 13 indicações, o filme tem recebido milhares de avaliações negativas, principalmente pelos mexicanos. O filme ele se passa no México e tem a história de um líder do narcotráfico. Porém, a grande reclamação é que não teve atores mexicanos no elenco principal. E outra coisa, nas avaliações dos mexicanos no IMDb, eles falam que o idioma deles não foi bem falado pelos atores. Tem muitos erros de pronúncia, palavras erradas e expressões que eles não usam lá no México. E é claro, pessoal, que eu não falo espanhol, eu não sou mexicana, mas eu sei que o espanhol que é falado no México não é o mesmo que é falado na Espanha. E a atriz principal, ela é espanhola, que é a Carla Sofia Gascon. Tipo no Brasil, o português que a gente fala aqui não é como eles falam lá em Portugal. E se um diretor português fizesse um filme do Brasil com atores portugueses representando cariocas, a gente ia achar isso muito bizarro. E outra coisa é que a principal crítica dos mexicanos é que o filme é uma péssima representação do problema do narcotráfico. Porque, como eu já tinha falado, Manitas era um cruel narcotraficante que tinha dado sumiço em muita gente inocente. E então, depois dessa transformação, a Emília Pérez conseguiu ter uma vida livre sem ser responsabilizada pelos seus crimes. É tipo aquelas histórias em que o vilão vira um grande herói pro povo. Pelo que eu pesquisei, vocês podem ver os percentuais no site do IMDb. O filme Emília Pérez tem encontrado grande aceitação na França e no Reino Unido, que são países não latinos, e pouca aceitação no México, no Brasil e nos Estados Unidos. Agora eu quero falar o porquê eu acho que o filme foi produzido da forma que foi produzido. Na minha visão, o diretor queria produzir a história de um homem que vivia uma sociedade machista, e como ele era líder do narcotráfico, ele tinha que ser mais machista ainda. E esse homem vivia de aparência, ele tinha que ser cruel, tinha que ser violento, mas por dentro ele tinha uma identidade feminina. Então o filme, para o diretor, era mostrar a jornada de transformação de um homem para uma mulher trans. O Jacques Audiard escolheu o México para construir a sua história, principalmente por conta dos cartéis mexicanos. Mas para mim, o objetivo dele nunca foi retratar os problemas sociais do México, senão todo o elenco seria mexicano. O foco dele era somente na mudança de gênero, tudo ao redor da Emília Pérez, como se fosse uma biografia. Então, seguindo essa lógica, se os personagens contratados falassem espanhol de maneira diferente dos mexicanos, para ele não teria nenhum problema. Inclusive, teve uma matéria no Rolling Stone que o diretor admitiu não ter dedicado muito tempo pesquisando sobre o México. Mas apesar desse pensamento do diretor, muitos mexicanos estão falando que esse filme é desrespeitoso para a cultura mexicana. Pensem comigo, o México ele tem muitos problemas sociais, principalmente com o narcotráfico, que segundo estimativas, mais de 250 mil pessoas foram mortas e muitas são pessoas comuns, trabalhadoras que nunca se envolveram com drogas. Aí chega um diretor, constrói um filme de praticamente 21 milhões de euros no México e esse filme vai para o Oscar. Mas a cultura mexicana foi representada por estereótipos e o maior mal do país foi colocado em segundo plano. E se eu fosse mexicana, eu também não ia gostar do filme. Saindo desse assunto cultural, Emília Pérez é um dos filmes mais diferentes que eu já vi. E apesar de eu odiar musicais, eu até gostei da parte musical porque representa conflitos internos entre os personagens, mas eu acho que tanto a história como a atuação deixou muito a desejar. E eu acho que se fosse melhorar esses pontos negativos da história, ia ter que mudar todo o roteiro e os atores contratados. A única que teve uma atuação relevante pra mim foi a Zoe Saldana como a advogada Rita.
Já a Sofia Gascon teve ali uns momentos que ela conseguiu brilhar, principalmente quando a gente vê que ela nunca conseguiu deixar a personalidade do Manitas e ela teve ataques de fúria quando as coisas saíram do seu controle. Em relação a Selena Gomez, teve vários filmes que eu já assisti dela quando eu era adolescente, como por exemplo Monte Carlo, que eu gostava bastante, mas pra mim, em Emília Pérez, a personagem dela, que era a Jessie, não foi muito convincente. Pessoal, esse foi o filme que mais se envolveu em polêmicas desde que ele foi indicado a 13 categorias ao Oscar em 2024. A primeira polêmica foi com as alegações da Sofia Gascon em uma entrevista de que supostamente a equipe da Fernanda Torres estaria detonando ela e o filme Emília Pérez. Essa alegação causou um grande problema para a Sofia Gascon nas redes sociais e as coisas pioraram quando suas antigas postagens no Twitter foram levadas à mídia. A jornalista Sarah Hadid expôs prints de postagens de 2020 e 2021 com comentários ofensivos com cunho preconceituoso envolvendo negros, chineses e muçulmanos. E nesse final de fevereiro, na reta final do Oscar, a Sofia foi afastada dos eventos e a Netflix parou de patrocinar a atriz. E a grande ironia no meio de toda essa polêmica é que a Sofia Gascon é uma mulher trans, e o filme era exatamente sobre isso, sobre a aceitação das diferenças. E eu acredito que os jurados elegeram esse filme para o Oscar exatamente pela questão progressista da história. Concluindo, conforme expliquei nessa análise, a ideia inicial até que faria sentido para representar as pessoas do grupo LGBTQIA+, mas tem tanto furo nessa história que eu não recomendaria esse filme para vocês. Mas pode ser que você tenha uma curiosidade de ver para tirar a sua própria conclusão. A minha nota hoje vai ser 5. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre o filme, se essa review fez sentido para você. Não se esqueça de deixar um like e inscreva-se no canal. E até o próximo vídeo.